quando Jesus toma essa corda e derruba essa mesa, e derruba o dinheiro, espalha tudo que está acontecendo ali, viu? Ele não pecou, e não é momento de ira, é uma indignação, contrário àqueles que estão fazendo da casa do pai dele uma casa de oração, transtornando em um covil de ladrões. E quando eles viram essa doutrina, perceberam isso tudo, resolveram, falaram que, rapaz, nós temos que dar um jeito nesse moço, tem que matar ele, porque se a gente não matar, a multidão está a favor dele, a multidão vai nos abandonar e nós vamos perder o nosso privilégio, nós vamos perder nossa condição todinha. E olha só em Mateus o que Jesus está fazendo. Vamos ver aqui rapidinho aqui. Nessa ocasião que os discípulos pedem um sinal, falam, por que sinal você faz isso? Nesse tempo aí ele fala, derruba o templo e eu vou reedificar por 3 dias. Quando Mateus está lhe dando isso, ele não está dando muita ênfase ser nesse mesmo aspecto. Tem que ver, eu acho que está em João isso aí, né? Aí tem que ver que posicionamento é esse aí para a gente falar, porque várias vezes eles foram no templo. É possível que também seja nessa mesma semana que está acontecendo, tá? E aí ele vai dizer, olha, eu derrubo esse templo em 3 dias, o restituo. Quer dizer, ele está falando do corpo dele. Eles estão falando da pedra do templo e ele está falando do corpo dele, da sua morte e ressurreição. Pode ser bem aplicado essa mesma... João, né? Isso aí. Então, porque algumas coisas dos evangelhos, dos sinóticos, está se tratando do mesmo assunto, mas às vezes não é no mesmo momento. Teve uma das escolas que eu citei aqui, que Jesus repetidamente tinha que tratar dos mesmos assuntos com os discípulos, com muita paciência, até que eles captassem plenamente. Não era uma vez só que ele falava, ou 2, às vezes tinha que repetir muitas outras vezes, até que aquilo ali encontrasse um ambiente favorável para a compreensão plena do que os discípulos estavam tendo ali com Jesus. Então, olha só o que aconteceu aqui no verso 14, né? Antes disso, eu vou fazer um comentário aqui, olha só. Todo judeu era obrigado a pagar o imposto no templo, e perto da Páscoa o dinheiro tinha que ser levado em Jerusalém. Os cambistas abriam, então, tendas no pátio dos gentios e cumpriam uma função necessária, a qual permitia que os viajantes com qualquer tipo de moeda pagassem o imposto. Tá certo? Agora, com esse acontecimento de Jesus, a mensagem dele também foi poderosa a demonstrar que todo o sistema de sacrifício estava obsoleto e não era mais aceito com a forma de adoração a Deus. Isso ele está fazendo agora. As coisas estão acontecendo. Então, o que ele vai fazer? Olha lá, ele acaba de derrubar aquele tudinho, vai se encontrar com o povo, o que ele faz? Versículo 14 e 15. Pode ler o 14 e 15. Mateus 21, 14 e 15. E foram ter com ele ao templo certos e cujos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana, filho de Davi, ignoraram-se. Indignaram. Veja bem o que aconteceu. Jesus então saiu dali, foi para o pátio, pegou os coxos cegos e começou a curar. Vocês já perceberam que até parece que Jesus tinha até uma questão assim de um ministério para com cego e coxo? Essas coisas não acontecem à toa, não. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8. Tem uma palavra muito enigmática do rei Davi. Nós não vamos entrar aqui no mérito da discussão desse verso. Em outro momento, numa outra escola, a gente até estuda sobre esse assunto. Mas é que os judeus do tempo de Jesus faziam uma interpretação obtusa a respeito desses versos de Davi. Tá certo? E aí geravam impedimentos para essas pessoas que eram cegos e coxos. Olha o que está escrito, 2 Samuel 5, 8. Quem vai ler? Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir aos discípulos, Aos jebuseus. suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, aqui a alma de que Davi odeia, por isso
Não é enigmático isso aí? Eu duvido que você não queria que fosse explicado hoje, Pacheco. O que eles quiserem dizer ali, que ali é o resultado de alguma coisa que eles fizeram errado. Exatamente. Mas como ela ainda é enigmática para os judeus. Então, no tempo de Jesus, decidiu-se o quê? Cego e coxo não entra aqui. Aí o que Jesus faz? Vou curar os coxos e os cegos, para eles entrarem. Estou mudando isso aí. Eu estou mudando essa situação todinha do que está acontecendo aí. Jesus é essa mudança poderosa, maravilhosa, entendeu? Eu acredito que eles não entenderam isso não. É mais fácil de entender que Jesus é inimigo de Davi. É tudo isso um pouco. É tudo isso um pouco. Então Jesus está mostrando aqui, o que ele está fazendo? Os excluídos do templo, Jesus vai mostrar que a velha ordem de obstáculos, não se esqueçam que as leis judaicas também eram feitas de obstáculos para a pessoa que não estava de acordo com aquilo ali que estava estabelecido. Jesus, não, eu vou acabar com isso aí. Eu vou acabar com isso aí também, eu estou acabando com isso também. Exatamente, que era coxo, que era aleijado, e leva para comer com ele na mesa dele. A gente sabe que isso aí aconteceu num momento próprio, num determinado momento, e isso tem uma explicação para isso aí. Mas isso aí é 1000 anos antes de Jesus, ele tem um fato, tem um caso, tem uma coisa que está acontecendo, que isso aí está sendo operado. Então, isso aí, não, mas no tempo de Jesus, eles diziam, não, coxo e cego não pode entrar não, porque Davi odiava eles, o coração dele era indignado contra esse tipo de gente. Nasceu desse jeito, vai para lá. Tanto é que teve momento que até os discípulos perguntam para Jesus, esse moço nasceu assim, cego assim, por quê? Pecado do pai dele? Pecado da mãe dele? Pecado dele? Ele já nasceu no ventre assim, desse jeito. O porquê? Né? Então a resposta de Jesus é aquela célebre resposta que diz, não é por causa nem pai, nem mãe, nem nada, nem ele fez nada errado. É para que o poder de Deus se manifeste. Essa sabedoria de Deus tem que ser entendida e compreendida, por mais difícil que nos sejam. Né? Então Jesus mostra então, que essa velha ordem de obstáculo está desaparecendo sob a nova ordem do filho de Davi. E as crianças são capazes de entender uma verdade espiritual que parece que os adultos se esqueceram. As crianças viram isso, bota lá, Mateus lá, para nós lá, versículo 15, e começaram a bradar, hosana nas alturas, glória a Deus Todo-Poderoso. Os adultos ficam tudo meio assim, né? Os escribas, rapaz, tem que dar um jeito nesse moço aí, senão o negócio vai ficar feio para o nosso lado. E já as crianças passaram a glorificar o nome do Senhor, cantando o Salmo, entendeu? Inclusive o Salmo é aí, ó, os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi. Os outros ficaram indignados, né? Salmo 8, verso 2, faz favor. Pode falar, Ticão. A ala dos gentios, dos meninos e das mulheres são muito próximos assim, nessa região ali. E eles viram o que aconteceu e começaram a glorificar a Deus. Muitas vezes a criança percebe melhor e muito melhor do que um adulto essas coisas, uma verdade espiritual, viu? E é bom a gente estar atento sobre essas coisas com essas crianças aí. Porque ele vai citar no verso seguinte, nós vamos ler o verso 16. Olha aí, mas olha o Salmo 8.2. Quem vai ler o 16 enquanto ele procura o 8.2 para nós ler? Salmo 8.2. Pode ler, Maicon. Isso. Que disse, ouves o que está dizendo, e Jesus lhes disse, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Vocês nunca viram isso, não? Né? Agora, veja bem, esse 8.2 aí, ó, pode ler. Pode ler o 2 aqui, 8.2, Salmo, ó. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que não, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo que é o julgador. Então, veja bem, ele diz aqui o louvor, o perfeito louvor. Na Septuaginta,
está o louvor. Essa tradição é da Septuaginta, mas se você for procurar no hebraico, na Tanakh, realmente a força. E aí ela está seguindo o que está no hebraico, não na Septuaginta. Mas Jesus citou a Septuaginta, viu, gente? Jesus várias vezes citou a Septuaginta. Então, mas que vai já a tradução perfeito louvor, né? Agora, o perfeito louvor que está aqui, tiraste o perfeito louvor, hoje para nós, ela já tem uma influência da Vulgata, que é uma palavra em latim, quer dizer, perfeciste, né? É uma perfeição. Então, o perfeito louvor, que já é a tradução que eles estão fazendo, né? E já no grego, catertizo, que quer dizer, te supriste de, né? Te supriste desse louvor, dessa adoração, para resolver o problema com os inimigos. Tem gente calar o inimigo. E eles ficaram lá indignados. Você está vendo o que está acontecendo? Não, rapaz. Olha como é que estão essas crianças ali. Aí Jesus, mas é isso mesmo aí. É delas que sai o verdadeiro louvor. Elas estão entendendo o que está acontecendo espiritualmente aqui. Vocês que são os doutores da lei, vocês que são os príncipes dos sábios, não estão entendendo, não estão querendo entender nada do que está. Ao contrário, estão querendo eliminar Jesus, né? Estão querendo eliminar Jesus. Aí o que vai acontecer? Versículo 17. Agora é Mateus 21, 17. Quem vai ler? Quando Jesus está falando desse 16 aí, ele está querendo dizer assim, ó, esse louvor dessas crianças é ordenado por Deus e ninguém pode chegar aqui agora e querer calar esses meninos não, tá? É mais ou menos isso aí. 17. Quem vai ler agora? Lê, Leninha. Amém, Leninha. Agora o Pacheco. Em seguida, deixando-os, saiu da cidade e dirigiu-se para Betânia. E ali pernoitou. Isso aí. Betânia Beit Nia, que é Beit Anania, que pode ser casa de Anania. Nós vimos aqui que Betfagé é a casa dos figos verdes. E é casa de Ananias. É também chamado de casa dos pobres. Mas os palestinos que lá moram, de tradição muçulmana e do Islã, chama aquele lugar de Al-Eizaria. Al-Eizaria, que quer dizer casa de Lázaro, lugar de Lázaro. Um lugar de vivência do Lázaro que Jesus ressuscitou, Betânia. Então, para a gente entender, hoje lá, se você for lá, aonde é Betânia? Fala, é Al-Eizaria, é o lugar de Lázaro, a casa de Lázaro, tá certo? Então, Jesus sai para Betânia, e nesse caminho que Jesus está, eles estão acampados, está todo mundo em volta ali. Tudo indica que na cabana de Jesus, onde ele estava, como eles estavam, eles não estavam com as coisas preparadas para fazer comida, preparar o alimento cotidiano. Por que está falando isso? Porque agora no versículo 18, é de manhã, ele está voltando para Jerusalém, está lá em Betânia, vai voltar para Jerusalém. E no caminho, ele vai ter uma experiência tremenda com uma árvore frutífera. Então, alguém para ler 18, 19 e 20. Vamos ler. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente.